Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Bom dia, amados e preciosos. Vamos para a nossa quarta aula sobre orar e falar em línguas. Vamos aí deixar no nosso ladinho a nossa Bíblia, caderno, caneta e vamos orar e agradecer a Deus por mais este dia e mais esta rica oportunidade que Ele está nos concedendo. Pai, muito obrigada pelo Teu amor e a Tua bondade. Nós te amamos, o Senhor é o Deus da nossa vida. Que o Teu reino venha sobre nós, que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos conceder a cada dia onde dormir, o que comer e o que vestir. Obrigada, Senhor, pela presença do Teu amável Espírito Santo. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos sustentar, por nos amar, por nos acolher e por nos receber como Teus filhos. Muito obrigada, Pai, pelo Teu grande e infinito amor. Nós te amamos, te adoramos, te louvamos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, meus amados e queridos. Vamos então para a nossa quarta aula sobre orar em línguas, falar em línguas. Estamos aí hoje já na nossa quarta aula. Que bênção, hein? Glória a Deus. Vamos dar o nosso bom dia abençoado para quem está chegando aqui. Maria Assu, minha amiga querida. Good morning. Michele, bom dia. Jana, bom dia. Andreia, bom dia. Bonjour, Nalva, bom dia. Bom dia, Fidetinha. Bom dia, Amlete. Bom dia, Val. Bom dia, minha amiga querida pastora Edgane. Um beijo, minha linda. Bom dia, Lucélia. Bom dia. Bom dia, Fabiana Oliveira, minha linda carioca do Rio de Janeiro. Olha ela aí chegando, hein? Fabiana Oliveira. Glória a Deus, hein? Fabiana também está em todas as aulas, nos cursos, sempre aprendendo. Coisa linda de se ver, né? Que bênção, glória a Deus. Vamos então para a nossa quarta aula. Vou adicionar aqui o nosso super slide. E ao final nós vamos estar aqui louvando com a Marina, que está lá na França. Né, Marina, minha linda? Ao final nós vamos estar encerrando a nossa aula com louvor, adoração a Deus. Amém? Vamos lá então. Provavelmente vamos recapitular alguns slides de ontem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na exposição. Sim. Então vamos lá. No tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países. Como hoje, né? Hoje você vai, principalmente assim, quando eu estive nos Estados Unidos, eu fui 2 anos consecutivos para lá. No ano de 2014, 2015 ou 2013, 2014, por aí. E você observa lá, pelo menos em Nova York, em Darien, em Nova Jersey, que há muitos judeus. Inclusive, há aí uma estatística que os grandes negócios são movimentados por eles. E de fato, né, eles têm a promessa da prosperidade sobre a vida deles, né? Então, os judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Vamos ler isso depois em Atos capítulo 2, versículo 5, essa é a referência. Então, depois que Jesus ele morre e ressuscita, ele vai ascender ao céu e vai fazer ali a promessa de enviar o seu Espírito Santo. Só recapitulando o que nós já falamos nesses últimos dias. Eu coloquei aqui para vocês também um mapa dos povos que estavam ali para celebrar o Pentecoste, ou a festa das colheitas. E hoje nós vamos estudar o significado também espiritual do Pentecostes, né?
O significado do Pentecostes que nós vimos ontem é a festa das colheitas, que era realizada há 7 semanas por ano, como a forma de entregar a Deus o melhor da sua colheita, o melhor dos seus frutos, celebrando, né, a vida. Então nós vamos ver aí que estavam em Jerusalém judeus que habitavam no Egito, Líbia, Roma, Ásia, Panfilha, Ponto, Capadócia, Pártia, Elã, Mesopotâmia, Arábia, e eles então vão agora se encontrar para celebrar o Pentecostes. Eles falavam outras línguas, alguns tinham descendência judaica, mas falavam outras línguas. Tinham outras línguas maternas. Por exemplo, tem brasileiros que moram na Itália e tiveram filhos que nasceram na Itália e eles falam italiano, assim como o alemão. E tem crianças que não falam a língua portuguesa. Agora vamos imaginar que uma criança dessa, ela vai a um encontro e começa um pregador pregar em português e ele começa a entender tudo. Beijo, bom trabalho, te amo, Deus te abençoe. Dá um beijinho e dá um oi pro pessoal aqui. Bom dia, gente linda, abençoada. Bênçãos de Deus sobre vocês. Amém, meu amor, bom trabalho, te amo. Obrigado. Tchau. Amém, glória a Deus. Então, foi dentro desse contexto que aconteceu, né? Mas nós vamos esmiuçar tudo isso, temos a aula de hoje, temos a aula de amanhã, então temos bastante coisa para falar. Não sei se vou conseguir terminar as aulas amanhã, de repente estendemos aí para segunda-feira, vamos ver como que vai se dar entre hoje e amanhã, porque tem bastante conteúdo. Então, esses povos, os judeus e estes povos e alguns judeus que moravam também nessas regiões, eles vão agora afluir para Jerusalém para celebrarem o Pentecoste, que acontecia depois da Páscoa. Obrigada, Ana Alva, minha querida. Então vamos abrir aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, depois do Evangelho de João, nós temos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Vamos a partir do versículo 1, ok? Versículo 1 ao 8. Atos 2, do versículo 1 ao versículo 8. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vamos fazer um parênteses aqui. Aqui estavam 120 discípulos, aguardando a descida do Espírito Santo. Então, veio o Espírito Santo sobre eles, e mais para frente eu vou explicar o que antecedeu isso. E eles começaram a anunciar, a pregar o Evangelho, e tinham ali várias nações. Nós vamos ver agora as nações. E esses povos começaram a ouvir a pregação deles na língua materna deste povo. Então, vamos imaginar alemães, suíços, franceses, brasileiros, italianos. Vamos imaginar, tá? Imaginar. Então, todos ali reunidos, cada um falando a sua língua materna. E aí agora vem
um judeu e começa a pregar em hebraico. E todos eles começam a ouvir o que eles estavam pregando na língua deles. Então, as línguas que foram distribuídas aqui nesse primeiro momento foram línguas maternas. Agora tem a linguagem que nós chamamos língua dos anjos, tem as línguas que falamos em mistérios, e é importante que nós oremos nessas línguas, como nós falamos na nossa primeira aula aqui, na segunda-feira. Agora, nesse primeiro momento, Deus derramou o Espírito Santo para que o Evangelho fosse pregado para todas aquelas nações que estavam em Jerusalém e fosse pregado na língua de cada um deles. Olha que tremendo, que poderoso, que transformador. Por quê? Porque Deus quer ser ouvido. Deus quer ser entendido. Porque só dessa forma gera-se fé no coração do homem. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, do que adianta a pessoa falar uma língua que o outro não entende? Vai ser infrutífero, não vai gerar fé. Então, para gerar fé no outro, a mensagem do Evangelho tem que ser clara, tem que ser nítida. E olha o poder de Deus, porque essa manifestação ela veio de forma literal, perceptiva e notória. Literal, perceptiva e notória. Literal, perceptiva e notória. Veio como que um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora vamos lá, deixa eu pegar aqui o slide com vocês. Vamos lá em João, capítulo 20. Versículo 22. Deixa aí marcadinho Atos capítulo 2, que nós já vamos voltar ali. Mas agora nós vamos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Vamos ler aí. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Mãezinha querida, bom dia, meu amor, te amo, um beijo, minha linda. Entrou aqui minha mãezinha querida, Enilda, minha linda, te amo, meu amor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 diz: aqui Jesus Cristo já ressuscitou e ele vai aparecer aos seus discípulos dentro da casa onde eles estavam escondidos. Versículo 22 vai dizer: e havendo dito isto, vamos ler ali os versículos anteriores, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 19. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E agora? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, antes do batismo, como nós chamamos, né? No Espírito Santo, houve o assopro de Jesus sobre eles, sobre os discípulos. Então, Jesus assoprou sobre eles o
Espírito. Mas eles receberam o batismo, o dom do Espírito, em Pentecoste, capítulo 2. Qual é a importância de nós falarmos isso? Porque o Espírito Santo é o que age hoje, na terceira dispensação. Primeira dispensação, Deus Pai. Segunda dispensação, Deus Filho. Terceira dispensação, Deus Espírito Santo. Então, quando Jesus Cristo ele ascende ao céu, ele envia o Espírito. E antes dele ascender ao céu, quando ele aparece para os seus discípulos, ele assopra sobre eles o Espírito. E nós vamos ver esse movimento de manifestação do Espírito, porque o Espírito é fôlego. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos ler aí, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ler o que está escrito, Gênesis 2, 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quando Deus sopra no homem o fôlego de vida, é para que o homem agora viva e cumpra um propósito. Quando Cristo aparece aos seus discípulos, aonde eles estão trancados, e sopra sobre eles o Espírito, é para que eles comecem agora o processo de santificação para cumprirem o seu propósito, porque a igreja de Cristo estava representada através desses 120 discípulos e 12 apóstolos. Em Jó, capítulo 33, versículo 4, vamos ver aí, Jó 33, 4. Jó 33, 4 diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 33, 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ezequiel 37, 9. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca que é o Ruach, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, a atuação do Espírito Santo, ela se manifesta, o Espírito Santo ele vai atuar de 2 formas nessa dispensação. Quando o homem entrega a sua vida a Jesus, ele recebe então este assopro do Espírito Santo, para que ele possa ser transformado, regenerado. E agora ele também vai se manifestar através da sua virtude, do seu poder, que é o falar em línguas, o orar em línguas. Porém, existe uma atuação muito mais poderosa, de que eu posso identificar quando uma pessoa tem de fato o Espírito Santo ou não, ou identificar se eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Porque eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo. Então, por isso, quando Jesus assopra o Espírito sobre eles, em Atos capítulo 2, agora desce, né, esse vento impetuoso, esse fogo, esse dom de falar, de interpretar, mas não é somente de falar e interpretar, é um dom de virtude, porque o Pentecostes não fica somente no batismo no Espírito Santo.
Lembra? Deus soprou sobre o homem o seu espírito para que o homem se tornasse alma vivente, para que ele pudesse cumprir um propósito na terra. Qual foi o propósito que Deus deu a Adão e Eva? Dominarem a terra, dominarem os animais, cuidarem da terra, administrarem a terra, governarem a terra. Mas Adão e Eva pecaram. E por isso, por esse ato deles terem pecado, toda a humanidade sofreu com isso. A imputação do pecado estava sobre a humanidade até que Jesus Cristo veio. Então Jesus Cristo vem, cumpre o seu propósito, entrega-se na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita e agora ele fala: vos assopro o Espírito Santo para os discípulos. E agora, quando eles estão todos reunidos, este poder, esta virtude vem sobre eles e vai acontecer esse movimento miraculoso, transformador, poderoso, no qual eles vão pregar o evangelho na sua língua materna, no hebraico, e eles vão agora pregar para nações e cada nação na sua língua vai entender o que eles estão pregando. Olha que tremendo! Então, a primeira manifestação da virtude, do poder do Espírito Santo foi a palavra ministrada em uma língua ser interpretada para línguas maternas de outras nações. Este foi o primeiro movimento. Vamos continuar a leitura lá então, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Paramos ali no versículo 6, vamos repetir o versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Quem puder escrever aqui para mim, Atos capítulo 2, por favor, eu vou fixar aqui, tá bom? Deixa eu colocar o fone para ver se melhora então, só um minutinho, meus amados. Tá tremendo, tá todo mundo me ouvindo ou... Vocês estão me ouvindo bem, meus amados? Por favor, dá um retorno aí para vocês poderem entender o ensino, né? Para não ficar nada pela metade. Obrigada, Maria. Obrigada. Neidinha Santana, amanhã eu coloco o teu, tá bom? Eu coloquei da Maria que ela escreveu primeiro. Obrigada, minhas amadas. Estão me ouvindo bem agora? Eu coloquei o fone. Está melhor? Dá um ok, por favor, se o som está saindo bem. Sim, tá bom, obrigada. Então vamos lá, voltando em Atos capítulo 2, versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Observem o texto. Versículo 9. Quem estavam ali? Quais eram as nações que estavam ali? Versículo 9. Pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Aproximadamente aí 15 nações. 15 línguas diferentes. E estes apóstolos começam a pregar, a anunciar, a falar, e cada nação começa a ouvir na sua própria língua. Que tremendo! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é poder de Deus! Amados, eu faço as missões por aí, eu entendo praticamente tudo que as pessoas falam em outra língua. Eu não falo o alemão, não falo o italiano, não falo o inglês, não falo o espanhol. A língua que eu entendo menos é o alemão. Mas em italiano eu entendo tudo que as pessoas me falam. Em espanhol eu entendo o que as pessoas me falam.
E eu tenho pedido para Deus, me dá o dom de entender a língua, também de aprender. Eu estou estudando, comecei a estudar o inglês, estudar o italiano. Mas vejam, Deus, Ele promove esse movimento também, por quê? Porque Ele quer ser conhecido. Por que que o Espírito Santo desceu logo na festa do Pentecoste, na festa das colheitas? Porque Deus quis ganhar todas as nações. Jesus veio para as nações. Jesus não veio só para o judeu. Jesus veio para todas as nações. Então, na sequência do texto, vamos lá, versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo que eles estavam cheios de álcool no sangue. Houve ali, então, um movimento poderoso de Deus, que agora Pedro vai tomar a palavra e vai ser o pregador desse momento, no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha a pregação. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, isso era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, versículo 22 de Atos 2. Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-os vós o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar esperança. Versículo 27. Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido aos caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades,
nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides, o derramamento do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Grife aí, dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, essa primeira manifestação do Espírito Santo de interpretar o que estava sendo pregado para as nações que estavam ali, nas suas línguas maternas, foi uma manifestação de poder e de glória. Agora, quando eles entenderam, receberam a mensagem da cruz, foram ministrados por Pedro, eles se arrependeram, quase 3.000 almas, ou seja, uma multidão se arrependeu e recebeu virtude do Espírito Santo. Então, o Pentecostes para o judeu é a festa da colheita, a festa que é feita após a Páscoa. 7 semanas após a Páscoa, uma vez por ano. Para nós cristãos, o Pentecoste é a plenificação do ministério pascual, ou seja, o ministério pascual para nós cristãos, qual é? Cristo é a verdadeira Páscoa. E é bom nós falarmos sobre isso, porque daqui a algumas semanas vamos estar se falando da Páscoa. A palavra, vamos fazer esse estudo na próxima semana, vamos fazer um estudo sobre a Páscoa também, né? Mas eu vou fazer aqui, dar um spoiler aqui, fazer uma introdução para encaixar todas as informações. Então, o Pentecoste para o cristão é essa plenificação, é a plena ação do ministério de Jesus que traz esta comunhão com o próprio Jesus e se torna completa pelo dom do Espírito Santo, que vai continuar em nós a obra de Cristo e sua presença gloriosa. Lembra? João 20, o Senhor Jesus ressuscitado chega em meio aos discípulos e assopra sobre eles o Espírito, assopra sobre eles o Espírito, e depois disso vai se passar os dias, até se completar os 50 dias, os 40 dias no qual Jesus vai subir, e depois mais 9 dias e meio, 10, aonde o Espírito vai descer. Então, acontece agora, nesse momento, a plenificação do ministério pascual, aonde a comunhão com Jesus só é completa pelo dom do Espírito Santo que continua em nós a obra gloriosa de Jesus. Então, nós recebemos este revestimento, esta força do Espírito para sermos testemunhas alegres, corajosas do Cristo ressurreto.
a exemplo dos seus discípulos. Glória a Deus, aleluia! Então, através desta plena ação do Espírito Santo em nós, nós podemos testificar a obra gloriosa do Senhor e podemos avançar, podemos seguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha que tremendo! Isso é maravilhoso. Então, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor, ele recebe agora a presença do Espírito Santo, ele recebe a virtude do Espírito Santo. E agora, o Pentecoste, ele não é só o movimento do falar em línguas, do interpretar as línguas, é um movimento poderoso de transformação de vida. O Pentecoste, ele é um movimento poderoso de transformação de vida. Como se dá isso, pastora? Vamos lá. A unidade. Primeiro, o verdadeiro Pentecostes traz consigo a unidade. A unidade é a primeira marca do verdadeiro Pentecoste, porque vejam, eles estavam reunidos, eles estavam unidos, aguardando a promessa do Pai. Os discípulos, os apóstolos, estavam unidos, reunidos, esperando a promessa do Pai. Então, a primeira marca do verdadeiro Pentecoste, a primeira marca de que eu sei que essa pessoa é uma pessoa pentecostal, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que anda em unidade, não é uma pessoa que faz divisão. Então, quem desenvolve esta prática da unidade, da unificação, de fato é uma pessoa pentecostal. Uma pessoa pentecostal não é que pula, que dança, que sobe a parede. Não, você pode dançar para o Senhor? Pode. Pode se movimentar para o Senhor? Pode, mas isso não é pentecostal. Vejam que o pentecostal, eles pregavam a palavra e as vidas se arrependiam. Nós não vemos ninguém aqui pulando, dançando, subindo parede. A evidência foi a alegria e a unidade. Entende? Então nós temos que ter cuidado, tá, amados? Porque eu antes de conhecer Jesus, eu passei por 11 religiões. E uma delas foi o candomblé, a umbanda, a quimbanda. E eu vejo hoje muitas pessoas rodando aí dizendo que estão no espírito e não estão, não. Aquilo ali é tudo manifestação de espírito maligno. Porque tem até a forma como o corpo se movimenta, você identifica se é uma ação do Espírito, porque o Espírito Santo ele é gentil, o Espírito Santo não faz bagunça, o Espírito Santo não atrapalha o culto dos outros. E tem pessoas que saem girando pela igreja, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. Nada a ver com o Espírito Santo. Então veja, o verdadeiro Pentecostes foi inteligente. Foi um poder de compreensão e interpretação tão glorioso que gerou transformação, conversão. Então, a unidade é a primeira evidência, a primeira marca do verdadeiro Pentecostes. Porque quando o Espírito Santo foi derramado, todos receberam. Então, foi uma ação comunitária. Todos que estavam ali tiveram a oportunidade de receberem a mensagem na sua própria língua. Agora, antes disso acontecer, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. E esse vento vai encher esta casa. E eles vão sair dessa casa para anunciar para esse povo que estava lá na sinagoga prestando culto da festa das colheitas, o culto de Pentecostes. E então eles vão anunciar e todos vão ficar cheios.
e vão ouvir na sua própria língua, e esse movimento maravilhoso, poderoso de Deus vai acontecer de uma forma sobrenatural. Porque esse movimento veio, como a Bíblia diz, línguas de fogo. O que significa isso? Poder do Espírito Santo interpretativo. Para gerar vida, gerar conversão, gerar transformação. Então, esta é a primeira evidência. Por quê? Porque o Espírito Santo age no meio da unidade. Salmo 33 diz: ora, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo, o azeite, né? O óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão e as suas vestes, e ali Deus ordena a bênção. Vejam, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como um óleo, foi descendo, passou pelos discípulos e agora foi derramado sobre aquela multidão que estava ali. Então, o Espírito Santo age no meio da unidade. Quando há concordância entre as pessoas, Jesus atende a oração. Então, por isso que Satanás, ele trabalha na divisão. Porque ele sabe que na unidade a bênção ela é estabelecida e as orações são ouvidas. Amados, Deus não responde toda a oração não, tá? Ah, Deus responde a oração não. Ouvir ele ouve porque ele não é surdo, ele é Deus, glória a Deus, né? Mas ele só responde a oração do justo. Vamos lá, Mateus 18, versículo 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, a compreensão do que realmente é ser um pentecostal é muito além de dançar, pular, tremer, sentir arrepio. É algo inteligível, inteligente, é uma postura de compreensão do que de fato é ser um cristão, agir como um cristão e permitir que a glória de Deus se manifeste através de você. É verdade. Então nós temos que estar unidos em nome de Cristo. Eu estive aí agora na Europa e foi a coisa mais linda que Deus fez. As pastoras com visão de reino, levando seminário de cura, as amigas, foi tudo assim, foi tão bonito que Deus, em todos os lugares que eu fui, Deus agiu de uma forma linda. Não por mim, mas por nós, porque todas nós trabalhamos em equipe. Todas nós estávamos com a mesma visão. Levar o reino, ministrar a palavra, levar cura, salvar vidas. E é isso que Deus espera de nós, meus amados. Deus espera de nós unidade. Quem não sabe estar unido não está pronto para receber virtude. Tem pessoas que elas não vão na igreja de ninguém, não congregam, não compartilham a palavra com ninguém, ficam ali só, sabe? Mas que reino é esse? Que céu é esse? Que lugar é esse? Então, ser pentecostal não é falar em línguas. Falar em línguas é um dom do Espírito que nos possibilita a entregarmos determinadas mensagens que Deus quer manifestar o poder dele dessa forma, do falar e interpretar a língua. Mas ser pentecostal é, primeiro, andar em unidade. Segundo, vá anotando aí. Primeiro, andar em unidade. Segundo, servir, ser servo.
Olha, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Por que eles estavam falando? Porque eles estavam servindo os povos das outras nações. Então, o Pentecoste do judeu, a festa das colheitas, acontecia após muito trabalho. Era o ano inteiro de plantio, cuidando da lavoura, até que a colheita acontecia durante 7 semanas. Então eles plantavam a semente, cultivavam a semente, regavam a semente, cuidavam da semente, e quando essa semente dava árvore, a árvore dava fruto, eles tinham colheita para 7 semanas. Por isso que é Pentecoste, 50. Então, a festa que eles promoviam uma vez por ano era uma festa que ela representava muito trabalho e dedicação. E o que eles faziam? Vejam, todas essas nações prestavam culto a Deus. E o que eles faziam? Eles trabalhavam durante o ano, eles ficavam 7 anos colhendo das suas colheitas e eles iam a Jerusalém se reunir para entregar a Deus das suas colheitas. Então, a unidade faz a força. É na unidade que o Espírito se manifesta. Então, ser pentecostal é saber andar em unidade. As pessoas perguntam para mim, pastor, até pentecostal? Sou. Ah, mas eu nunca vi você pulando. Mas se Deus me quiser fazer pular, amém. Mas Deus nunca me fez pular, mas já me fez dançar. Mas já me fez sentir vontade de correr, não corri. Porque eu entendo que o espírito do profeta está sobre o domínio do profeta. Mas eu tenho liberdade para dançar se eu quiser, para pular se eu quiser. Mas é além disso. Ser pentecostal significa ter uma vida pentecostal, ou seja, unificada com o Espírito Santo, plenificada em Cristo. Isso é ser pentecostal. E tem mais, nós temos mais. Vamos continuar, vamos falar mais um slide aqui e amanhã nós continuamos. Então, ser pentecostal, ou seja, o verdadeiro Pentecostes promove o quê? Serviço. Para os judeus era a colheita dos frutos. Para nós cristãos são colheitas de almas, colheitas de vidas. Então o nosso trabalho aqui na terra, ele é árduo, mas ele é recompensador. Porque nós vamos entregar esta colheita a Deus. A colheita dessas vidas que nós estamos semeando o Evangelho, anunciando, ajudando, cooperando. Esta é a colheita que nós vamos entregar a Deus. No Antigo Testamento, o judeu entregava as suas ofertas de manjares. Nós agora entregamos a Deus como oferta a nossa vida e as vidas que nós temos condição de alcançar pelo poder do Evangelho. Então, o verdadeiro Pentecoste promove em mim um serviço ao próximo e um serviço a Deus, que é esse trabalho que nós fazemos de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, visitar a viúva, visitar o órfão, o doente na sua necessidade, de levarmos o Evangelho aos necessitados. Esse é o nosso cultivo, tanto que Jesus vai ensinar a parábola do semeador. Nós somos os semeadores. O semeador que lança a semente é o mesmo que tem que regar, que tem que cultivar, para que essa semente germine, para que essa semente cresça. Amém, amados? Vocês estão entendendo o que Deus está nos ensinando aqui através dessas aulas? Amém? Então, o verdadeiro Pentecostes, então, dentro de tudo que nós estamos estudando nessas aulas, amanhã provavelmente será a nossa última aula, tem mais ainda, tem mais
conteúdo, mais textos bíblicos para nós fazermos aqui a exegese, para nós podermos conhecer e entender o que de fato é o verdadeiro Pentecoste. Amém? Então nós vamos, hoje, a aula, né? Nós vamos terminar nesse slide, tem mais acho que uns 6 slides para amanhã. E eu quero chamar aqui a nossa linda e preciosa adoradora, Nalva, nossa amiga querida. Quero convidar você a ficar aqui conosco para nós louvarmos a Deus em nome de Jesus. As aulas estão gravadas aqui no Instagram, tá bom? Eu não coloquei na plataforma do YouTube ainda, mas elas estão aqui no Instagram. Depois é só você ir ali no Reels. Todas as aulas estão ali no Reels, ok? Quero convidar você para participar gratuitamente aí da nossa Escola Mirim. Nós temos aí a nossa Escola Mirim. Os teólogos mirins da Fateja. Ó, coisa linda, hein? Temos as turmas do Brasil, turma da Europa, Reino Unido, Estados Unidos, gratuito para os seus filhos. Então, você tem crianças na sua casa, tem adolescentes? A turma dos adolescentes começa no sábado agora, hein? Então, são turmas separadas, tá bom? De 3 a 11 anos, a classe infantil, e de 12 a 17 anos, a classe jovem. Para o Brasil, as turmas acontecem às segundas-feiras, às 18 horas, horário do Brasil. Para a Europa, às quartas-feiras, 14 horas, horário do Brasil. Então, você entra lá no @fatejabrasil. Quando você entrar lá no @fatejabrasil, você segue lá a nossa página para você receber as informações. E você vai lá na bio tem o link do WhatsApp da secretaria. Então, pelo WhatsApp da secretaria, você vai receber a ficha de inscrição. O curso tem a duração do ano todo, ok? Finaliza em dezembro. E depois, em dezembro, seus filhos vão se formar aí em Teologia Mirim,